Que a bondade e o amor de Deus possam abraçar a sua vida, trazendo renovo, restauração, fortalecimento, fé e esperança através da palavra. Palavra que cura, liberta, restaura, transforma, convence, abre os nossos olhos espirituais, desperta os nossos ouvidos para ouvir e discernir a voz do Senhor em meio a tantas vozes. Traz segurança, renovo, força, coragem para tomar as decisões certas e entender e viver a vida que Deus já preparou para você. Deus não enviou Jesus à toa. Ele enviou Jesus para que através dele pudéssemos achegar ao Pai, nos tornarmos filhos do Pai Celestial, ter uma vida de novidade, uma vida de qualidade, vida conquistada através do sangue derramado por Cristo na cruz. Vida com abundância, vida de renovo, de novidade, de restauração, avivamento. Que essa chama jamais venha se apagar dentro do seu coração. A chama da fé e da esperança, daquele que nos chamou e tem poder, assim como me arrancou, também na sua vida. Se você está numa vida se sentindo oprimido, opresso, escuro, escravo de tantas coisas, Ele é aquele que nos arranca das trevas para a luz, muda a nossa história, reverte qualquer quadro de derrota, de desgraça, de infortúnio, de opressão, de dor, de angústia. Somente o Senhor faz isso, através do Filho que Ele enviou para que através da morte dele tivéssemos essa vida maravilhosa e abundante. É por isso que eu quero compartilhar com você um pouquinho do que Paulo escreveu aos irmãos Efésios, lá no capítulo 2, a partir do 1º versículo. Tem até um subtítulo aqui na minha Bíblia, que fala sobre a diferença da morte para a vida, porque os mortos não louvam a Deus. Deus é tão poderoso, que até aquele que morrer crendo nele, em breve ressuscitará para passar a eternidade com ele. Vale a pena servir a Deus. Só Ele ressuscita mortos para uma vida abundante de gozo e qualidade por toda a eternidade. Vamos para a palavra? Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus, nós somos salvos por meio da fé. Isso não veio de vocês. Paulo falando aos irmãos de Éfeso. E hoje também eu falo, de fato, isso não vem de nós. A salvação não vem da nossa força, do nosso mérito, da nossa qualificação, da nossa inteligência, da nossa capacidade humana, não. Mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado do esforço de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus.
Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. É impossível andar com Deus e andar de cabeça baixa, cheio de pensamentos de morte, de angústia, de tormento, desespero, de medo. Ser uma pessoa ansiosa, inquieta, oprimida. Uma pessoa, como que eu posso falar? Vazia, incompleta, indiferente, que vive murmurando, reclamando, lançando palavras de morte, de negatividade, de opressão, de derrota. É impossível você estar unido com Deus, com Cristo e cheio do Espírito e viver uma vida de retrocesso, de destruição, de negatividade, de pessimismo. Pelo contrário, Ele nos desperta, Ele nos acorda da morte para a vida, das trevas para a luz. Ele gera sonhos, esperança, força até na fraqueza, ânimo em meio a tanta desesperança. É só Deus para nos fortalecer no dia mau. É somente revestidos com a armadura dele, com o capacete da salvação, mente de Cristo, a couraça da justiça, cinturão da verdade, o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do inimigo, os pés prontos para pregar o evangelho da paz, as boas novas de salvação, e nas mãos a espada do Espírito, armas de defesa e ataque. Todo homem tem um vazio dentro de si, é por isso que ele procura em tantas coisas, de tantas formas, meios, e alguns das mais terríveis e desprezíveis e absurdas, escandalosas possíveis, e no final estão pior do que no início. Mas a bênção que vem de Deus não acrescenta dor. Deus é tão bom, que Ele nos gera do nada, nos dá a vida, cuida de nós enquanto estamos aqui e já preparou a eternidade para todo aquele que nele crê. Quem anda com Deus é mais do que vencedor, por meio da fé, no sacrifício do Filho dele. O Espírito Santo vem, traz paz, refrigério, ânimo, consolo, estratégia, sabedoria, conhecimento, fé, poder de Deus, para resistir ao diabo, se humilhar perante as potentes mãos do Senhor, debaixo das suas mãos, e ver a honra que só Ele dá, a transformação que só Ele tem poder de gerar, onde havia fracasso, derrota, mediocridade e desânimo, de fato da morte para a vida, das trevas para a luz, da tristeza para a alegria, do desespero para a esperança. Deus tem poder de mudar todas as coisas e mudar para melhor. Quando você de fato deseja, se entrega, sem medo, sem reservas. É impossível você desejar as migalhas, ou você desejar a comida de porcos, como o filho pródigo, que logo que saiu da casa do pai, pegou a sua parte da herança, achou que seria feliz. Longe do amor, da presença, da mesa, da proteção, do conforto, da segurança do Pai. Deus tem o melhor para os seus filhos. Ele anseia pelos filhos que lhe obedecem, que lhe amam, que lhe honram, e certamente Ele já preparou o melhor para eles. Entrega o teu caminho ao Senhor. Decida por Deus. E Ele mudará a sua história, como da água para o vinho. Ele tem esse poder, todo o poder no céu e na terra, na vida daquele que está disposto
a ter uma nova vida e sair da mesmice. Nada muda se eu não mudar. Vai continuar tudo a mesma coisa. Mas quando eu entrego, quando eu confio, quando eu coloco nas mãos de quem pode, de fato, eu começo a desfrutar de uma vida que vale a pena viver. Naquele grande dia, como Paulo falou, sem arrependimento algum, mas com aquele ar de tarefa cumprida, nós também vamos poder declarar que combatemos o bom combate, que encerramos a carreira, chegamos até o fim e, acima de tudo, guardamos a fé. É o bem mais precioso que nós temos e ninguém pode roubar de nós. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, não perca a sua fé e persevera, porque você não está sozinho nessa caminhada. Deus é contigo e Deus tem o melhor para cada um de seus filhos. Amém?